Shalom, amados. Continuamos com a leitura do livro Jesus, aquele que cura, de E.W. Kenyon. Agora, parte 2. Capítulo 3. O pai não tem filhos favoritos. Foi um grande consolo para o meu coração quando compreendi que o pai não tem filhos favoritos, que todos os seus filhos têm o seu próprio lugar em seu coração. Ele ama cada um deles, assim como ama o Senhor Jesus. Jesus disse que o mundo possa saber que tu os amas, mesmo como me amas. Todos nós temos esta mesma redenção. A obra que ele realizou em Cristo destruiu absolutamente o poder do inimigo e agora redime todas as pessoas que aceitam Cristo como Salvador e o confessam como Senhor. Fomos redimidos das obras do adversário e de seu domínio sobre nossas vidas. Todas elas têm a mesma justiça. Ninguém tem uma justiça melhor ou mais justiça do que o outro. A justiça vem por meio da nova criação. Quando nascemos de novo, recebemos a vida e a natureza de Deus Pai. A sua natureza nos torna justos. Ninguém tem mais justiça do que outrem. Todos os que recebem sua natureza vieram para a família e são reconhecidos como filhos e filhas do grande Deus Pai. Todos têm os mesmos direitos na família. Cada um pode ter um dom diferente, mas o dom não o torna mais querido diante do coração do Pai. Todos têm a mesma natureza de amor, o mesmo grande Espírito Santo que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. Cada um tem direito ao mesmo tipo de comunhão com o Pai. Cada um tem o direito de usar o nome de Jesus e a autoridade investida nesse nome para livrar as pessoas do domínio de Satanás, para curar os enfermos e expulsar os demônios. O Pai não tem favoritos. Quanto mais próxima é a sua comunhão com Ele, mais doce e abundante sua vida será. Capítulo 4. A Palavra Viva. A questão da cura relaciona-se à questão da integridade da palavra. Muitos nunca reconheceram, mas é a palavra que cura hoje em dia. Deus, em Cristo, realizou uma redenção perfeita. Nessa redenção há uma cura perfeita para todo crente. Contudo, por causa da falta de conhecimento da palavra, crentes em toda parte têm estado doentes. O Salmo 107, versículo 20, ilustra perfeitamente isso. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou. João, capítulo 1, versículo 1, diz: No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. O versículo 14 diz: E aquele que é a palavra se fez carne e habitou entre nós,
cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Esta é a palavra que ele enviou. Ele enviou sua palavra falada através dos profetas. A palavra viva se tornou carne. Agora, ele revela a palavra que vivifica, nos evangelhos e nas epístolas. Em João, capítulo 6, versículo 63, Hebreus, capítulo 4, versículo 12, da tradução de Moffat, diz assim: As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Pois o Logos de Deus é algo vivo, ativo e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, penetrante até a própria divisão da alma e do espírito, junta e medula, sondando os próprios pensamentos e concepções do coração. A palavra se torna uma coisa viva, somente à medida que agimos sobre ela. Ela é Deus falando. É sempre um fato no tempo presente. Você poderia dizer que a palavra é sempre agora, assim como Deus é sempre agora. A palavra é uma parte do próprio Deus. Deus e sua palavra são um, assim como você e sua palavra são um. A palavra é a vontade do Pai. Assim como Jesus, a palavra encarnada, era a vontade do Pai durante seu ministério terreno. O que Deus diz é, o que Deus diz se torna. Se ele não quisesse que fosse, não teria dito. Você pode depender completamente da sua palavra. No entanto, você tem dependido de instituições e de homens. As instituições podem falhar e os indivíduos podem morrer. As nações podem se desintegrar, mas Deus não pode negar a si mesmo. Por detrás da palavra está a integridade de Deus. E não somente sua integridade, mas o seu próprio trono está envolvido na sua palavra. Hebreus capítulo 7, versículo 22, declara que Jesus é a garantia da nova aliança. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ele está por trás de toda a palavra, desde Mateus até Apocalipse. Cada palavra foi inspirada por Deus. O trono sobre o qual Jesus está assentado está sustentando toda a palavra. Fé, esperança e assentimento mental. Precisa haver uma clara distinção em sua mente entre crer e assentir mentalmente. Crer na palavra é agir sobre ela. O assentimento mental é reconhecer a veracidade da palavra, a sua integridade, porém nunca agir acerca disso. É como ficar fora da padaria, ambicionando um bolo pela janela. Não é possuir. A esperança não é o mesmo que fé, não é crer. A esperança implica em viver sempre no futuro. A fé é sempre agora. Ela não é passiva. A passividade fica quieta, sem ação, sem escolha, inerte. Crer é agir sobre a palavra. Crer na palavra não é apenas reconhecer sua total veracidade, mas considerá-la como sendo sua neste momento. Agir sobre a palavra é fazer a vontade de Deus e agir de acordo com ela. Ele é honrado quando agimos sobre ela. Mas ele é desonrado quando, em nosso assentimento mental,
Quanto à veracidade dela, esperamos que ela se torne verdade a qualquer hora. Por meio de nossa passividade, ficamos quietos, nos alegrando na palavra, contudo, não tendo nenhuma parte nela. Quem crê tem. Se você crê, você tem. O nome de Deus é glorificado ao agirmos sobre a palavra. O Pai é glorificado quando agimos sobre a palavra. Lembre-se que seu trono está por trás de sua palavra. Sua integridade está envolvida nela. João, capítulo 15, versículos 7 e 8 diz: Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Este é o fruto da palavra, habitando no interior, o qual ocasiona orações que são respondidas. O caso declarado. Há dois pontos de vista quanto à cura. O mais comum é de que ela não está incluída na obra redentora de Cristo, mas que nos pertence se tivermos fé suficiente para reivindicá-la. Esta crença considera que a fé é um dom de Deus. Se Deus lhe der fé para sua cura, você será curado. Se ele não lhe der fé, não haverá necessidade de lutar por sua cura. Sua única esperança será o braço de carne. Este ponto de vista é superficial. É resultado do conhecimento pelos sentidos. O conhecimento pelos sentidos é o conhecimento do homem natural, que é obtido através dos sentidos. Ele é ensinado em nossas escolas, técnicas e universidades. O outro tipo de conhecimento é o conhecimento pela revelação. Ele ensina que os milagres são para hoje. O conhecimento pelos sentidos o repudia em medida bem ampla, porque ele está acima do conhecimento que vem pelos sentidos. O segundo ponto de vista da cura é de que ela faz parte do plano de redenção, que a doença veio com a queda e que ela é uma obra do adversário. Porque a doença veio com a queda, naturalmente e logicamente, é Deus quem cura. O homem não pode lidar com o problema do pecado, não pode tornar a si mesmo justo, não pode livrar-se da consciência do pecado. Estas coisas podem somente vir através da obra terminada de Cristo. Deus planejou que quando fôssemos recriados, pela recriação vinda por meio do recebimento da natureza e vida de Deus, também fôssemos justos, fazendo assim parte da sua justiça, a qual é a sua própria natureza. Isto nos colocaria na posição de filhos. A nova criação é mais do que ser batizado ou confirmado. É receber a vida e a natureza do Pai. Nossos espíritos são recriados quando recebemos a vida eterna. Isaías capítulo 53 apresenta o elemento chave da redenção. Jesus foi feito pecado com nossos pecados. Não somente ele foi feito pecado com os nossos pecados, mas também ficou doente com as nossas doenças. O homem natural é chamado de pecado. Segundo Coríntios, capítulo 6, versículos 14 a 16, diz: Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? O crente é chamado justiça. O incrédulo é chamado iniquidade. Ele não somente cometeu pecado, mas é também pecado. O crente é chamado de luz e o incrédulo de trevas.
Assim como o pecador é pecado, o homem enfermo não é somente enfermo, mas é doença. O pecado está relacionado com o espírito. A doença é uma coisa espiritual revelada no corpo. E que concórdia há entre Cristo e Belial? O crente é chamado Cristo, porque Cristo faz parte do corpo. O ramo também faz parte da videira. Ele é tanto parte da videira como a própria videira é. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 diz: Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. O homem fora de Cristo é chamado de Belial. Isto concorda perfeitamente com 1 João, capítulo 3, versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quando Deus colocou o nosso pecado sobre Jesus, Ele nos colocou em Jesus. Ele colocou o homem de maneira integral em Jesus. Ele colocou seus pecados, suas fraquezas, suas enfermidades e doenças, sua união com o adversário sobre Jesus. Jesus se tornou pecado com o nosso pecado, se tornou enfermo com as nossas enfermidades. Isaías capítulo 53, versículo 10 diz: Todavia ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar. Outra tradução diz: agradou a Jeová esmagá-lo com doença. Ele o fez enfermar. O 6º versículo diz: Todos nós andamos desgarrados, como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós.